Pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a colocação pronominal. O que é colocação pronominal? Colocação pronominal é a posição correta dos pronomes oblíquos. Você sabe o que são os pronomes oblíquos? Eu deixei anotado aqui para você, olha. Se, te, me, lhe, nos, vos, o, a. Esses pronomes, eles têm uma posição correta em relação ao verbo. Então, você precisa saber qual é a posição correta e qual o nome de cada um. Então, isso chama colocação pronominal. Então, a gente tem próclise, que é o pronome antes do verbo. Você tem mesóclise, que o pronome é no meio do verbo. E você tem ênclise, que a posição do pronome é depois do verbo. Agora, eu vou explicar para você como isso funciona. Então, para usar próclise, verifique se existe uma palavra atrativa. Essa palavra atrativa, ela pode ser uma palavra negativa, pode ser advérbio, pode ser um pronome indefinido, pode ser um em mais o gerúndio. Uma palavra negativa, a gente olha por aquele lado, as negações mesmo, não, nunca, jamais, palavras negativas que negam alguma coisa, sabe? Que tem uma ideia mais de negação. Então, o que você tem aqui? Para usar próclise, você precisa olhar isso, porque essas palavras negativas, os advérbios, os pronomes indefinidos, gerúndio mais o em, ou melhor, o em mais o gerúndio, você vai ter aí uma atração. E o que vai acontecer? Este verbo, esse pronome, ele não vai ficar depois do verbo, ele tem que ficar perto dessa palavra atrativa, entre o verbo e a palavra atrativa. Eu coloquei um exemplo aqui para você entender melhor. Não fale-me nada. Aqui a gente tem o pronome me, que não está na forma correta, porque nós temos uma palavra negativa ou não. Então, o correto seria não me fale nada. Então, perceba que o me, ele está entre a palavra negativa e o verbo, ou seja, antes do verbo. Entendeu? Agora a gente vai aprender mesóclise. Para usar mesóclise, verifique se o verbo está no futuro do presente, com essas terminações, tá? Tem que ter essas terminações, porque aí você tem o futuro do presente. O pretérito ia, você tem aqui o futuro do pretérito. Agora, tá. Eu vou precisar olhar para o verbo. Eu coloquei aqui um exemplo que não está certo, tá? Mas é para você entender aqui como que isso funciona. Amaria-me mais. Me amaria. Primeiro, aqui a gente não pode usar ênclise. Isso aqui é o caso de ênclise que a gente vai entender. Que o verbo fica, ou melhor, o pronome fica depois do verbo. O verbo está aqui, amaria, e vem o pronome depois. Isso não pode acontecer em mesóclise. Por quê? Porque nós temos o futuro. Então, se a gente tem o futuro, a gente tem que pensar que temos que usar mesóclise e não ênclise, como está no caso aqui. Aqui está como se fosse ênclise, mas está errado. Aqui está na situação de próclise, mas não pode ser próclise. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma palavra negativa aqui. Então, eu jamais posso usar. Eu não começo a oração com pronomes oblíquos. Isso não pode acontecer em forma nenhuma da língua portuguesa, porque isso é uma norma, uma regra que você não pode utilizar um pronome oblíquo iniciando uma oração. Tá certo? Então, aqui não está certo nenhuma dessas duas. Não pode, não cabe aqui. Então, o que cabe aqui é mesóclise. Mesóclise, por quê? Porque eu tenho amaria, que eu tenho no futuro do pretérito, ria. Então, eu tenho que pegar o me, que está aqui no final, o me estava aqui no final. Depois do R, eu separo, pego a terminação, coloco depois e coloco o me no meio. Então, aqui você tem mesóclise, está no meio do verbo, pronome meio no meio do verbo, mesóclise. Amar, meia, é a palavra, é o jeito certo, é a forma correta de utilizar o pronome oblíquo aqui em mesóclise. É isso, a gente dá o nome de mesóclise. Depois disso, nós temos ênclise. Ênclise, você tem que verificar o quê? Você tem que verificar se o pronome está após o verbo. Então, veja se o pronome está após o verbo. Ah, pode ser ênclise? Pode, mas tome cuidado, porque naquele anterior aqui, que eu acabei de falar para vocês, o me está depois do verbo, mas ele não pode ser uma ênclise por causa desta regra aqui. Então, tudo bem. Então, após o pronome está após o verbo. Eliminei próclise,
mesóclise e aí caiu ênclise, tudo bem. E o pronome, ele não pode iniciar a oração, como é o exemplo aqui que eu deixei. Me falou a verdade. O me está no começo. Eu não posso usar, porque eu não posso aplicar próclise dentro de uma oração se eu não tenho uma palavra negativa, uma atrativa aqui para que puxe este pronome do final para o começo. Então, tudo isso tem que analisar. Então, o correto seria falou-me a verdade. Você não tem um verbo no futuro e você também não tem uma palavra negativa para atrair. Então, o caso é ficar aqui depois sim do verbo. Então, o que você precisa prestar atenção? Vou usar a colocação pronominal. Verifica se cabe próclise, depois você verifica se cabe mesóclise e depois você verifica se cabe ênclise. O que couber, você tem que utilizar. Então, tem uma hierarquia. Primeiro, olha, o próclise, mesóclise e ênclise. Se não couber em próclise e mesóclise, aí vai a ênclise. Então, você sempre tem que olhar essa ordem. É uma hierarquia que tem dentro dessa colocação pronominal. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima aula.